dia 13, dia que o Brasil estreia na Copa do Mundo. O técnico Hélio Cizenando daqui a pouco fala da relação dele com o Fabinho. Fabinho, que é um dos representantes da seleção brasileira e também projeta esse período de recuperação até o duelo contra o Caxias. E a liderança do Guarani se deu porque Barra e Brusque ficaram no empate em 2-2 ontem à noite em Santa Catarina. O resultado ajudou o Bugre, que permaneceu na liderança da competição com 18 pontos. O Brusque tem os mesmos 18 pontos, mas perde nos critérios de desempate, né, no saldo de gols. O Guarani tem saldo 13, olha a importância das goleadas. E o Brusque tem saldo 6. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzaki. O Palmeiras iniciou conversas com o zagueiro Murilo para tentar estender o contrato dele por mais 2 temporadas. O atual vínculo se encerra no final do ano que vem e as duas partes querem ampliá-lo. O Santos está no mercado em busca de contratações para as duas laterais, para a posição de volante e também para o ataque, enquanto o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar valores referentes ao empréstimo do atacante Thales Magno. Já o São Paulo iniciou reformas no estádio do Morumbi. Pep Guardiola rejeitou uma proposta de David Beckham para assumir o comando do Inter Miami. As informações são do jornal inglês The Mirror. De acordo com a publicação, o ex-técnico do City foi o principal alvo de Beckham para substituir Javier Mascherano, que deixou o cargo recentemente. E ontem tivemos uma noite tensa no Moisés Lucarelli. Protestos, manifestação de jogadores, críticas contra a arbitragem, mas sem vitória da Macaca contra o Botafogo, Lupe. Mais uma noite terrível para a Ponte Preta. Não perdeu, mas ficou no empate em 0-0 com o Botafogo, resultado que ainda mantém a Ponte Preta na zona do rebaixamento e na vice-lanterna da competição. A Ponte teve um jogador expulso na reta final do primeiro tempo, Diego Tavares. E na segunda etapa, um lance que gerou muita reclamação por parte da Ponte Preta, um possível pênalti em cima de Daniel Baianinho. Antes da partida, os jogadores divulgaram uma carta falando sobre a situação financeira. No registro, atletas que não receberam R$1 desde 2026, durante todo o período aí até agora, no mês de junho. A Ponte, ela volta a jogar contra o Cuiabá no dia 9. Período longo também de preparação até a próxima rodada da Série B. Os ingressos para os jogos do New York Knicks nas finais da NBA alcançaram os preços mais altos da história da liga. Segundo a plataforma de venda de ingressos TicketPick, a equipe nova-iorquina vai disputar o título contra o Sun Spurs a partir de amanhã com preços inflacionados. E agora o mercadão da bola, hein? Tivemos o Galo ontem movimentando o central da bola e isso é assunto pro central do Scheibe. Tudo bem, Fabião? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. O Galo fez a primeira movimentação aí do mercadão da bola, acertou a contratação do zagueiro Léo Duarte, de 29 anos. Léo Duarte estava no Istambul, time lá da Turquia, acabou encerrando o contrato, estava livre no mercado, acertou com o Galo por 3 temporadas. Lembrando que a janela se abre só dia 20 de julho, mas as equipes já estão se movimentando. Há também outras especulações, viu, Júlio? Por exemplo, Arboleda, que está de saída do São Paulo, teria sido oferecido. O Vasco da Gama tem interesse em Arboleda e planeja fazer uma investida nele numa troca, possível troca com Marino Inestrosa, que não vingou no Vasco, colombiano que chegou após boa atuação pelo Atlético Nacional da Colômbia. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Já pensou Arboleda nas noites do Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, hein? Que coisa. Mas seria uma troca interessante. Sim, né? Falando, imagine o Vasco para domar essa fera aí, não é fácil não. Na Barra, né? Na Barra da Tijuca, os pagodes da Lapa, o samba na Lapa, meu Deus. Cara, vamos tirar assim o Campeonato Brasileiro da Série B e colocar apenas o jogo da Ponte Preta e, claro, os acontecimentos da partida. Eu acho que os jogadores eles precisam ser enaltecidos, né? Porque ontem a Ponte escapou de perder. Eu acho que se tivesse um vencedor teria que ser o Botafogo. Faltou competência, né, para os jogadores do Pantera. E acho que nunca o Botafogo teve tanta oportunidade de ganhar um jogo nesta Série B como a de ontem e eles não souberam aproveitar. E a Ponte, dentro da limitação dela, dentro de tudo que tem acontecido, dos problemas diários que esses jogadores estão enfrentando, ela lutou, ela brigou, ela se desdobrou.
né? A vitória não veio, quase ela vem, né? Naquela arrancada do Palácios, um lance duvidoso, acho que talvez poderia até ter marcado o pênalti, mas um lance que gera, assim, interpretação, acho que vale a pena, assim, o debate, cada um com a sua visão sobre o lance, mas eu gostei da postura dos jogadores, né? Uma postura de entrega, uma postura de comprometimento, respeitando, né, não só a profissão deles, mas principalmente o torcedor da Macaca, o apaixonado e sofrido torcedor da Ponte. Muito bem, estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sam Nadip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Passaporte em mãos. O seu próximo destino é o Canadá. Em Toronto, visite as ilhas do Lago Ontário e um castelo de cinema, a Casa Loma. A poucos quilômetros, chegue às vinícolas, perto de Niagara Falls, e aproveite o cenário. No Quebec, diga bonjour à francófona Montreal e suba para o resort de Tremblant, nas Montanhas Laurentianas. Finalize com o charme da incrível cidade do Quebec. Escolha seu roteiro e conheça mais. Acesse G1 e pesquise Extraordinário Canadá. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. 11h15, Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem 2 pontos com interdição aqui em Campinas para obras na rede de esgoto. O primeiro deles na Aladino Selme, região do Tecnoparque, para quem vem em direção da região central de Campinas. Esse bloqueio acontece nas proximidades da Rua Prefeito Celso Daniel. Dá para seguir pela Prefeito Celso Daniel e depois retorna então ao ponto liberado já da Aladino Selme. Apesar do bloqueio, boas condições lá pela região, um pouco antes também do acesso para Dom Pedro. Esse bloqueio deve seguir até às 4 da tarde. Atenção então lá pela região do Tecnoparque. Aqui no centro de Campinas, o bloqueio acontece na Rua Regente Feijó, trecho da Moraes Salles até a Cônego Cipião. Essa interdição deve seguir até meio-dia, só que ela começou atrasada já, então esse término também pode acontecer um pouco depois. Dá para desviar ali pelo trecho, através da Moraes Salles, a José Paulino, a Cônego Cipião e também pela Francisco Glicério. Apesar desse bloqueio também na região, nosso ouvinte encontra boas condições por enquanto. Falando também das rodovias, Júlio, o nosso ouvinte encontra lentidão na Santos Dumont, na região de Indaiatuba. Tem uma ocorrência na altura do quilômetro 45, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Atenção para quem vai em direção de Salto, no sentido de Campinas, para acessar Viracopos, ou então seguir em direção da Prestes Maia. Aí, por enquanto, segue sem problemas em toda extensão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN com mais do trânsito. Agora são 11h17. Promoção de feriado no Aquário de São Paulo, só até amanhã. Ingresso por apenas R$120 para adulto ou criança e em até 5 vezes sem juros. Somente em aquariodesp.com.br. O frio está chegando e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 da EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas.
Unimed Campinas. Entende você como ninguém. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado, às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento LG Mota, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas, Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azo, o seu futuro mora nos detalhes. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta, 11 horas e 19 minutos. Rapidamente aqui já atendendo a galera que está chegando pelo nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Bom dia, bancada, pelo amor de Deus, façam através do jornalismo investigativo alguma coisa aí, alguma ajuda para tirar o Ebelim do poder da ponte, pois ele está acabando com a minha amada macaquinha. Valeu, Vitor, um abraço para você. E além, claro, da imprensa sendo um poder de fiscalização, e o torcedor pode sim cobrar isso, o Conselho Deliberativo e Fiscal é uma ferramenta utilizada do próprio clube para isso, né, para esses fins. Então, a própria torcida tem que cobrar bastante do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que foram alvos ontem, através da figura do presidente José Armando Abdala, que é quem comanda o Conselho Deliberativo. Ontem, alguma das faixas lá, a gente vai falar disso, criticava o Abdala. Rodrigo Pupo, confesso que sequer pensei... Opa, calma aí. Ontem a torcida da Ponte, embora pequena no Majestoso, mostrou como se deve protestar contra a terrível situação do clube, mesmo com a ação da PM retirando as bandeiras dos torcedores. Espero que esse seja apenas o de muitos protestos pacíficos em prol da urgente mudança que precisa ocorrer nos lados do Moisés Zucarelli. Manda aqui o Rodrigo Pupo. Eu não achei pênalti no lance da Ponte, achei uma procura por espaço normal, mas se a Edna marcasse não seria nenhum absurdo também. Agora é impressionante, todo jogo que ela apita tem problema, ela vem mal há muito tempo. Manda aqui o Thiago. Cara, Thiago, a gente tava discutindo exatamente isso aqui nos bastidores. Claro que a torcida da Ponte aí acredita, né, que foi pênalti, a boa parte dela, mas a gente tava discutindo aqui justamente isso, né, que é possível respeitar as duas opiniões. Eu não achei um pênalti claro, mas o grande ponto é o quanto a Edna, né, Carlão? Sim. Ela tem picotado jogos. Sim. Os dois lados ficaram revoltados com ela ontem, porque o jogo ficou parado um tempão, aí ela acabou antes do sexto minuto de acréscimo. O Claudio Tencati ficou revoltado, o Edson Boara ficou revoltado, todo mundo... Ninguém gostou da atuação da Edna ontem. O pênalti também, eu tô com você, Júlio. Eu acho que se esse lance fosse, por exemplo, aos 20 do primeiro tempo, não iria dar toda essa comoção que gerou. Um lance discutível, né? Não sei se eu acho que também não marcaria, acho que o Baianinho deu uma valorizada ali, mas poderia, como disse o ouvinte, poderia ter sido marcado, né? Até ontem o Fabião disse na transmissão que muitos pênaltis daquela maneira já foram marcados. Então a gente respeita aí a decisão da Edna, né? Acho que a comoção foi muito mais em virtude do lance no último minuto, o ato heróico da Ponte em vencer uma partida quase que perdida, né? E por isso acho que gerou toda essa polêmica. Mas a Edna, assim, a arbitragem dela foi boa, ela aplica as regras e tal, mas o jogo dela é muito picado, o jogo dela é irritante, entendeu? E isso vai gerando desconforto por parte das duas equipes. Ou seja, se o Botafogo saiu revoltado e a Ponte Preta também saiu revoltada, é que a arbitragem dela não foi uma arbitragem eficiente. Então, sempre dá polêmica. Gostei, assim, a maneira como ela leva o jogo. O jogo fica picado, o jogo fica irritante e acaba realmente atrapalhando o desenvolvimento do espetáculo. Chamou atenção ontem, né, Júlio? Não sei se vocês vão falar sobre isso também no Boletim da Ponte, mas a declaração forte do Elvis após a partida, né, pra ESPN, né, detentora dos direitos de transmissão.
O Elvis falando justamente dos erros que acontecem com a Ponte Preta, insinuando que essa grave crise financeira que está abalando a Ponte Preta também, falta de pagamento dos jogadores. Mas aí jogou pro ar, porque ele falou uma coisa que não tem como provar. Ele tá insinuando que... a CBF está prejudicando por causa dessa situação da Ponte. Eu não concordo com o Elvis. Aliás, ontem eu respeito muito o Elvis, é um cara que tem é um dos principais líderes, tem feito muito pela Ponte Preta. Só que o Elvis, deixa eu falar uma situação aqui pra você. Primeiro, o repórter que estava na transmissão da ESPN, ele não é daqui de Campinas. Ele não acompanha o que acontece no dia a dia. E já tinha acontecido lá em CRB com um profissional da mesma emissora, que inclusive me mandou mensagem. A função do repórter, você falou que respeita muito a função, a profissão, ele tem que te perguntar sobre o que foi colocado antes do jogo, sobre o manifesto que vocês jogadores colocaram nas redes sociais. Aí você vem falar que quem tem que falar sobre isso é a diretoria. Sim, é a diretoria que tem que vir falar sobre isso. Só que vocês, atletas, precisam colocar as coisas também mais às claras pro torcedor, sabe? Ó, colocamos esse manifesto, por quê? Porque falaram que ia pagar dia tal, não pagaram no dia tal. Aí prometeram que ia pagar no outro dia e não pagaram. Eu acho muito válido o manifesto que foi publicado por todos os jogadores nas redes sociais. Só que a cada oportunidade que vocês têm de falar ainda mais sobre o caso, precisa ser falado. Porque senão fica escondido e você é um dos líderes do elenco. Então, assim, eu sei que você respeita o repórter, e o repórter tá fazendo a função dele, e não é nenhum tipo de, como ele falou, que é um desrespeito. Não é desrespeito, o cara tá fazendo o trabalho dele, ele não convive aqui no dia a dia. Se você falasse isso lá para as rádios, tudo bem, eu até entender um pouquinho, porque ele só tem profissionais aqui de Campinas. Mas eu acho que precisa bater mais nessa tecla. Que quem tem que falar, eu sei que é a diretoria, mas vocês precisam colocar mais as claras, colocar aquilo que tá acontecendo realmente, pra gente vir aqui e cobrar ainda mais quem tem que ser cobrado. Desculpa, já que o Fábio Scheib falou dessa situação do Elvis, porque é a segunda vez que ele já vem falando sobre isso. Ah, vocês têm que falar com a diretoria. Tudo bem, mas os atletas precisam falar cada vez mais também. A diretoria, Elvis, ela não vai falar, cara. A última entrevista do Berlim foi dia 11 de maio, que ele prometeu pagar em maio todo o salário, e a última entrevista do Torrano no dia 4 de fevereiro. E só promessas vazias, promessas infundadas, e perdeu totalmente a credibilidade, né? Então não adianta ficar jogando pra diretoria. Eu acho que hoje quem representa a Ponte Preta realmente é o jogador, né? Ou são os jogadores. E ontem, independente do resultado, que em termos de campeonato não ajudou em nada, a Ponte Preta foi muito bem representada pela luta, pela entrega. O resultado não veio, mas por este suor despejado ontem, eu acho que a Ponte até poderia ter vencido. O Botafogo desperdiçou uma chance até de golear a Ponte, não conseguiu, e a Ponte resistiu bravamente. Tirando o campeonato, eu fiquei muito feliz com a postura dos jogadores, postura que honraram a camisa, honraram o torcedor que compareceu ao estádio Moisés Lucarelli. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a Ponte vai cair, dificilmente ela escapa do rebaixamento, mas se ela cair com os jogadores honrando a camisa, como eles honraram ontem, pode perder todos. Eu acho que o torcedor se sente representado, diferente dessa diretoria pífia aí que tem feito um trabalho horrível. Hoje a gente, até na nossa resenha, nós estávamos comentando, cada um dentro do seu problema e cada um dentro do seu tamanho. O John Textor soltou um vídeo super interessante, super esclarecedor com tudo que está acontecendo. O John Textor, hein? Botafogo tá com 5, 6 transferban. E aqui na Ponte Preta, silêncio, promessas evasivas, estipula data, isso não é cumprido. Então, cara, eu acho que hoje a Ponte Preta ela é a torcida, e assim vai ser eternamente. E este grupo de jogador, independente da pontuação, independente da colocação, são homens que estão representando a camisa da Ponte. Até nessa questão do possível pênalti no Baianinho, se foi ou não foi, cada um tem a opinião. Daqui a pouco a gente põe até a imagem aqui no YouTube, no Bloco da Ponte, para quem não viu ainda, para ter a oportunidade de opinar também. Mas se isso acontece em qualquer outro clube, vocês conhecem Grêmio, Inter, Sport, Náutico, na entrevista coletiva o técnico não ia estar lá sozinho falando sobre o lance. Se eles tinham convicção de que o pênalti aconteceu, tava diretor de futebol, tava presidente, tava vice de futebol, tava o Pelé que cuida do gramado, tinha 8 ali dando entrevista coletiva pra cobrar realmente essa questão que o Elvis falou depois do jogo, e esse pênalti não. Aí deixa lá o Edson Boar, coitado, que assumiu um rabo de foguete, largou. E aí ele vai falar que poderia ter ido no VAR, não tem um do lado dele pra ir junto e cobrar e falar que foi pênalti. Aí tá largado, cara, tá largado. Então ela não tem mais diretoria, ela não tem representação. E também não tem nem a credibilidade, né? Imagine um membro da diretoria estar no vestiário da Ponte Preta antes de um jogo ou pós-jogo. Ele não deveria nem entrar no vestiário. Então a Ponte Preta hoje, ela é
tocada pelos torcedores que amam, independente da divisão, independente da situação, independente de qualquer resultado, ele sempre vai amar a Ponte Preta. E esse grupo de jogadores não tem a competência técnica, são jogadores limitados? São, mas eles estão honrando, cara. Ontem a Ponte Preta, o torcedor se sentiu representado. O resultado foi ruim, a Ponte não escapou da zona do rebaixamento, acho que dificilmente vai escapar, mas pelo menos lutaram, se entregaram. E quase que ainda um milagre acontece lá no Moisés Lucarelli. Lembrando que a janela de transferências vai começar a abrir agora também. A Ponte possivelmente vai perder alguns jogadores também, que está nessa situação. Ontem emitiram até uma nota aí também falando que não foram pagos. Então muitos jogadores devem receber proposta e dificilmente permanecerão na Ponte, né, no segundo semestre. O Gramari está mandando aqui, enquanto os jogadores da Ponte continuarem a postar o manifesto e não tomarem atitudes de fato, considero coniventes e não vítimas dos desmandos. O cara não pode, cara, não pode deixar de jogar. E outra, né? é a profissão dele. Vai se queimar no meio, né? Tá chegando a janela. Eu acho que é interessante pro jogador até desempenhar esse futebol de luta, de entrega, até para despertar interesse de outros clubes. Cara, qual clube de futebol vai querer contratar um jogador que fez WO? Os caras se queimam no meio. Não tem jeito, Gramar. E outra coisa, vamos colocar no lugar do atleta. Ali é a profissão dele, velho. Ali não tem jeito, é a profissão dele. A família dele tá vendo, o filho dele tá vendo, então ele vai entrar e vai honrar. Eu acho que ontem eles entraram, não sei se o interesse é despertar interesse em outros clubes, né? Se esse foi o propósito dos jogadores, e eles têm todo o direito disso, de procurar algo melhor, porque a Ponte Preta hoje não é um emprego legal, mas eles honraram. Então não tem... WO eu acho que é impossível. Eu acho que é a atitude que eles estão tomando, eles estão colocando manifesto, estão entrando em campo, estão honrando a camisa, mesmo sem os resultados positivos. E é isso, cara. A Ponte Preta hoje ela é representada pelos atletas e representada pelos torcedores. O pessoal lá da Torre... Se existisse essa possibilidade, acho que poderiam estar fora do Majestoso há muito tempo. Salve, amigos. A verdade é uma só. O brasileiro pode não admitir, mas está empolgado. Ontem na plataforma Fly Radar, o voo do Brasil era o mais acompanhado, disparado. 72 mil pessoas assistindo hoje pela manhã. Que fácil. Mais de 30 mil pessoas acompanhando. Muito legal. E, cara, o batismo que é feito pelos bombeiros, é muito massa, cara. Muito massa. É um momento bem contagiante mesmo. Eu acompanhei, o Vini também estava entre os 72 mil aí que acompanharam o Aerobra ontem. Que louco, muito legal ver essa mobilização. Narração na televisão. Teve trânsito assim, igual quando o Flamengo embarca, essa loucura? Essa parte a televisão não mostrou tanto, assim. Mas eu acho que não teve tanto. O entorno. Mais o avião, né? Eu acho que foi tranquilo, Até por conta do horário, era mais tarde, né? Eles foram pra sede da CBF do Brasil antes de tirar foto, fizeram uma foto numa outra aeronave totalmente personalizada, ficou linda a foto. Top. Aliás, eu gostei bastante da vestimenta, né, dos meninos. Vestimenta bonita, assim, sabe? Um terninho bem pano fino. O Rogério de Campinas, toda vez que a Edna apita jogo da Ponte, ela complica. O VAR chamou pra expulsar o jogador da Ponte, mas ela não foi verificar o pênalti, lamentável. O Flávio de Campinas, não acho que tenha sido pênalti, mas a Edna é uma árbitra péssima. Porém, muita gente na imprensa se obriga a elogiar por outras razões, que não a técnica, Gustavo. Eu discordo de você, Gustavo, dessa parte que as pessoas gostam e desgostam dela, tá tudo certo, é liberdade de... Eu não gosto da dinâmica que a Edna apita. Isso. A maneira como ela administra. Em termos de decisões, eu não acho que ela seja ruim. A expulsão do Diego foi correta. Eu acho que ela administra o jogo, porque ela até tem essa coisa de querer se impor muito, conversar com os capitães. Acho que isso picota muito o jogo, e isso me incomoda. Principalmente em clássico. Acho que a Edna, o tempo de bola rolando em clássicos é menor com a Edna. Então eu não gosto, mas eu não acho que isso esteja relacionado a outras coisas, não. O Geraldo de Hortolândia, bom dia. Quantas equipes de arbitragem foram suspensas depois de jogos do Palmeiras? Está perguntando aqui. O Lupe está coberto de razão em todas as entrevistas. Elvis não dá nome aos bois. Já disse por diversas vezes que confia no presidente. Ontem disse que estão trabalhando. É muito morde e assopra. Renato Alves, você foi perfeito, cara. Pode tirar o óculos que a sua leitura tá perfeita. O Elvis é cheio dessa... bate na... mas o presidente tá trabalhando. Então ele tem que decidir qual o lado que ele tá, dos jogadores ou da diretoria. Eu concordo muito com o Renatinho, acho que o Renatinho foi cirúrgico agora. O Elvis é muito morde a sopra, até porque pra ele não é tão interessante assim desgastar a imagem, né? Interna que ele tem, sabe que o futebol tem um bastidor muito forte, muito importante também, ele é uma figura de liderança. Mas eu concordo com o Renatinho aqui. Dia CBN... sobre a roupinha da seleção do Brasil. Tinha que ser terno e gravata.
Manda aqui o Marcelo. Não, Marcelo, mas tu. Mas foi louco, velho. A moda, ela sempre evolui, né? O terno e a gravata, eles ranzinho, né, Marcelo? eles Você não tá vão morrer. louco. É igual o rádio jamais vai morrer. Mas foi um esportivo, né? Um social, coisa leve. esportivo e tal. Legal. Ô, louco, velho. Foi top demais a Achei roupa dos legal. caras, velho. Tá maluco. Até aquela calça estilo italiano, né? Sarja, né? Sarja. Agora temos especialistas tênis em sem moda meia, aqui, você viu? Ó. Tênis sem meia. Que mostra a canelinha, né? Eu não uso aquilo porque a minha canela é feia. É legal. Sou bugrino, assisti o usa, jogo hoje, fiquei impressionante com a vontade dos jogadores da Ponte. Já vi muito jogador com tudo em dia fazer corpo mole. Parabéns aos jogadores da Gostei. Ponte, Tal do Antônio Casaria. Palácios lá, como entrou Gostei. ontem também. O próprio Elvis, né? Palácio, Pô, o Elvis pô. fazendo função Não, de volante. mas dando assim, Foi. chutão, Daqui a pouco vocês falam, 11h33 minutos. Então, como é que eu queria falar? Repórter CBN. Terça-feira, 2 de junho de 2026. Um problema técnico operacional externo levou a uma interrupção temporária em operações de aeroportos de São Paulo, como Congonhas, Guarulhos e Viracopos. É o que informou a Força Aérea Brasileira em nota, sem explicar exatamente o que houve. De acordo com a FAB, foram seguidos todos os requisitos internacionais de segurança no período e as operações já foram retomadas. Terminais de outras cidades do país, como Curitiba, Rio de Janeiro e Distrito Federal, apresentaram reflexos. A CBN teve acesso a mensagens trocadas entre pilotos e o controle do tráfego aéreo de São Paulo. Segundo os textos, as frequências de rádio usadas para fazer a comunicação foram restabelecidas parcialmente e, no momento, o tempo entre as decolagens passou de 1 minuto e meio para 3. Além disso, os aviões estão sendo obrigados a manter distância de 30 milhas náuticas nos pousos, o que representa um espaço 3 vezes maior na comparação com aterrissagens realizadas em condições normais. Por causa dessas medidas de segurança, ainda pode haver congestionamento no espaço aéreo de São Paulo. E o uso do PMMA como preenchedor injetável para fins estéticos e reparadores no Brasil está proibido a partir de hoje. A medida foi adotada por causa dos riscos de complicações graves e permanentes associados à substância, que terá o emprego permitido apenas em casos específicos de pacientes com HIV atendidos pelo SUS. A decisão do Conselho Federal de Medicina se fundamenta na experiência regulatória de outros países que já baniram o PMMA e nos casos atuais de complicações relevantes decorrentes das aplicações médicas da substância. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, temos informações ao vivo do Rio de Janeiro com Ana Paula Jaume. Ana Paula. Oi, Muniz. No Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio, ao menos 3 voos estão atrasados e 2 foram cancelados nessa manhã. Um da Gol, com destino a Guarulhos, está atrasado. A partida estava prevista para 11h20, foi remarcada para 12h45. Um outro da Gol, que chegaria de Guarulhos às 10h25, também atrasou. Agora a previsão de voo é 11h40. Além disso, um da Latam, que viria de São Paulo 10h45, deve chegar às 11h44. 2 voos da Azul foram cancelados, um para Campinas, que deixaria o Rio 1h30, e outro que chegaria ao Rio 12h50. O terminal tem outra chegada com origem em São Paulo, programada até 1h da tarde, um voo da Gol vindo de Congonhas, isso ao 12h20. Ainda há outro voo da Latam programado para Campinas, 11h50, e também está previsto um outro para Guarulhos, da Latam, 12h15. No Santos Dumont, até 1h da tarde, 8 voos da Ponte Aérea Rio-São Paulo estão mantidos, assim como 2 voos para Campinas. Situação normal também com as aeronaves com origem em São Paulo. Muniz. Obrigado pelas informações, Ana Paula Jaume, ao vivo do Rio de Janeiro, agora 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco eu volto, eu, turma, aí no WhatsApp. Agitado o nosso WhatsApp hoje, 99186-9070. 99186-9070. Vamos com o Gabriel Dudziak? Vamos, Gabriel Dudziak, então, chegando com informações do futebol paulista. No primeiro dia de férias dos jogadores durante a Copa do Mundo, o Palmeiras se movimenta para tentar renovar o contrato de um dos pilares da equipe nos últimos anos, o zagueiro Murilo. O atleta de 29 anos está no clube desde 2022 e tem contrato até dezembro do ano que vem. A intenção do Alviverde, porém, é renovar o vínculo até o final de 2029. De acordo com apurações, a ideia do jogador também é a de estender o contrato com o clube. O Santos, por sua vez, quer contratar novos jogadores. Em entrevista coletiva, o técnico Cuca afirmou que o clube busca opções para as laterais, para a posição de volante e também um atacante que tenha drible e condições de desequilibrar em jogadas de 1 contra 1. No Corinthians, o dia foi de condenação por ter contratado um jogador, ainda que de forma temporária. Nesta segunda, a FIFA decidiu que o clube precisará pagar cerca de 4 milhões e 200 mil reais ao New York City dos Estados Unidos pela extensão do contrato de empréstimo do atacante Thales Magno, que foi feita no ano passado. O alvinegro apresentou recurso à Corte Arbitral do Esporte, alegando que não pôde pagar os valores pelas trocas de presidente no ano passado. Já o São Paulo iniciou a preparação do Morumbis para os shows do cantor Harry Styles em julho. O gramado do estádio já foi retirado e, neste tempo, o sistema de drenagem e irrigação será restaurado. Depois das apresentações, um novo gramado será colocado. A expectativa é de que o estádio fique pronto para receber jogos no dia 29 de julho, o que fará com que a partida diante do Atlético Paranaense no dia 22 tenha que ser movida para outro local. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações aqui com os boletins, né? E claro que tá todo mundo de olho aí na movimentação do mercado nesse período de paralisação para a Copa do Mundo também. Mas dá um grande abraço aqui para o Semedinho, hein? Completando o aniversário? 6.0 hoje. Caraca, Semedo, 60 temos que o Semedo hoje então. Tá fazendo aniversário porque ele é de hoje? 66, né? No ano que meus pais nasceram. Então, se minhas contas não estiverem erradas, 60 anos. José Henrique Semedo, hein? Se não for também, parabéns. Parabéns Só todos os dias. Semedo, não, é assim, 2 de junho de 66. Grande figura, Semedo. Figuraça. Cara, gente boa demais. Joga muita bola. Agora eu não sei se tá jogando, né? Mas no tempo que jogava era bom. E aí, Fábio Scheib, o que você tem de notícia aí do mercado notícia da bola? Notícia quente, hein? Não vem com coisa fria pra nós, O mercado da bola tá começando a se agitar, como eu disse na abertura. Esse Léo Duarte aí que o Atlético contratou, não lembro dele no Flamengo. Não, mas ele era reserva, o Flamengo não jogou. 2019 ele começa. Léo Duarte pra mim é nome de jogador de Série B. Passou em algum time de Série B. Não, teve um que passou na ponte, que era Léo Duarte, Léo Santos. Ele foi revelado pelo Galo, né? Depois passou no Flamengo também. Depois acabou indo pro Istambul, onde ficou 7 temporadas praticamente. E agora encerrou o contrato, vem livre para o Atlético Mineiro, a primeira grande negociação do futebol brasileiro. Tem essa história aí que está circulando também do Arboleda, né? Arboleda vai sair do São Paulo, a gente sabe que o São Paulo não vai ficar com ele, apesar de sofrer na zaga ainda. O tricolor paulista não abraçou aquela ideia do Arboleda ter saído sem avisar, ter sumido. Então é uma moeda de troca e possivelmente o São Paulo, que já tinha interesse no Inestrosa, antes dele acertar com o Vasco da Gama, pode ser uma boa opção para o São Paulo, essa troca entre o equatoriano e o colombiano. Lá no Sul tem os dois times, os dois rivais têm interesse no Caxias e Juventude? Não, o Grêmio Internacional tem interesse no Gustavo Scarpa, né? Deve ter saída do Atlético Mineiro. Mas a gente sabe que a situação financeira dos dois também é complicada. E agora começam as especulações, viu, o Júlio? Até trouxe no Arena ontem que o Memphis Depay deixou o hotel onde ele morava, o Rosewood, em São Paulo. 30 malas dele já estão no container, ou seja, o contrato dele que se termina agora em junho, não sabe se vai ser renovado com o Corinthians ou não, mas ele já embarcou 30 malas no container. Cara. Lá na obra de casa só se fala nisso, velho. Os peões lá. Sério? Todos preocupados com o Memphis Depay indo embora, né? Mas assim, se você for pegar a informação com base na quantidade de malas que ele despachou, eu acho que não é algo tão preocupante, porque o futebol vai ficar parado 2 meses, né? Como que ele ficou fazendo 30 malas? Então, por exemplo, quando vou pra Ribeirão, eu levo 2 malas, uma de tênis e uma de roupa. Pode doar, né? Ele compra tudo de novo depois. O Ronaldo, por exemplo, não existe mala na vida dele. O Ronaldo eu vou chega passar nos lugares, ele Qual vai... Ronaldo? Ronaldo Fenômeno.
Mas o Ronaldo Fenômeno... Informação? Ele ganha da Informação? Nike, da Nike. Então, mas o Ronaldo, ele vai no lugar, ele ganha roupa. O Memphis ainda não... Aqui no Brasil, ele não é tão conhecido assim. Já diria entendeu? Fábio Júnior que o segredo da riqueza não é ter dinheiro, é não gastar. É não gastar, exatamente. É isso aí, grande Fábio Filósofo Fábio Júnior, velho. eu pergunto. Deixa eu só falar uma coisa do Vai. Fábio Schäbe, que ele falou que Grêmio e Inter estão meio fala quebrado. sério, Cara, eu acho que um dos dois, esse ano, vai pra tá Série com B. mais cara, Eles estão paquerando faz tempo uma Série Bzinha, né? Apesar que domingo eu assisti o Inter, nossa tenebroso contra o Bragantino, mas o Grêmio também tá mal. O Grêmio é aquela O velha Inter história... ano passado quase foi, Cara, né? eu acho que o Inter corre mais riscos do que o Grêmio. Ele tem namorado mais, né? que Tem o namorado, Grêmio. joga no Grêmio. É, também. Cara, e o Grêmio perdeu a identidade, o Grêmio não tem uma referência, né? O Arthur, infelizmente, ele não consegue ter sequência, ele machuca demais. E o Arthur também pode ir embora agora, com o contrato de empréstimo até junho, né? Cara, tem o Carlos Vinícius, mas os companheiros do Carlos Vinícius também não ajudam. É um caminho ruim mesmo pro tricolor gaúcho. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar do líder Guarani. Você aí, torcedor bugrino, você se lembra quando o Guarani foi líder pela última vez de uma competição nacional? Tenta buscar aí de cabeça, não vale pesquisar. Até porque tem no GE. Globo. Mas aí, de cabeça, qual foi a última vez que você se lembra, nacionalmente falando, que o Guarani foi líder na Série B ele foi bem, qual ano? 2009. Não, agora, 2022. O Fábio Schäbe tá quente. Ah, tá quente. 2000. Calma, deixa eu ouvir Tava te mandar. aquele louco daquele Rafael Deixa Silva. eu Como é que te chamava mandar. aquele menino lá? O Rafa, E na Ponte Rafa Preta, Show. daqui a pouco a gente vai falar sobre as polêmicas Foi de esse ontem, aí né? mesmo. Se foi pênalti ou não Matou. foi pênalti. E a manifestação do Edson Boaro depois do jogo, se fica ou não fica. E tudo que envolve a Macaca também tá numa situação complicada na Série B. 11h44. Neste domingo, 7 de junho, Jaguariúna, a capital country do Brasil, realiza a Cavalaria Antoniana. A concentração acontece na Avenida Maranhão, a partir das 8 da manhã. De lá, a cavalgada seguirá pelas ruas de Jaguariúna em direção ao Centro Cultural. A partir de 1 da tarde, shows musicais, rodeio em touros e muito mais no Parque Santa Maria, com entrada gratuita. Cavalaria Antoniana, uma tradição que move Jaguariúna. Realização, Prefeitura de Jaguariúna. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A Confederação Brasileira de Vôlei confirmou o pedido de dispensa de Openkoski dos treinamentos da seleção brasileira que está se preparando para a Liga das Nações. A nota foi divulgada ontem, segunda-feira. Segundo o comunicado, o atleta solicitou a saída por conta de problemas pessoais. Com isso, na lista de convocados, abre espaço para alguns jogadores, entre eles Samuel, que estava convidado para treinar com o grupo e agora ganha status de convocado. Openkoski foi um dos principais nomes do Cruzeiro na conquista da Superliga em cima do vôlei. Renata. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. No Iga Atacado, seu arraiá fica completo com preços que são uma verdadeira festa de economia. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0,2 litros, R$ 8,98. Paçoca rolha paçoquita com 65 unidades, R$ 19,98. Lasanha sadia sabores, 600 gramas, R$ 15,90. Detergente em pó Omo lavagem perfeita, 800 gramas, R$ 10,98. Corra, ofertas válidas até o dia 8 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Muito bem, 11 horas e 47 minutos. Alô, Manolo Bugrino. Acho que foi 2009 na Série B, não? Foi mais recente, hein? Mais recente. O Guarani foi líder pela última vez
Bom dia, pessoal. Na última chamada da programação, vi realmente que o Ancelotti se abrasileirou. Após descer nos States e falar que não tem seleção favorita para ser campeã. Cristiano Salvione. O JP de Moraes manda aqui 2024 na trave, hein? Você lembra, Lupe, a última vez que o Guarani liderou um campeonato brasileiro? Foi a Série B, né, de fato. Então se foi 24 bateu na trave, se 22 bateu na trave, foi 23 então, ué. Aê! Aê! Bruno Pivetti, né, aquela arrancada inicial. Tinha sido 2017 com o Rafa Silva, Richarlison, acho que ele chegou foi até líder ficar, também, foi líder também. Um jogo contra o América, lá em BH. Inclusive, esse ano aí, o Guarani chegou a brigar com o Inter ali, né, durante o começo, com o Samúdio, lembra? No começo do campeonato. Samúdio, foi pra seleção paraguaia. Professor Oswaldo Avareza, depois teve uma queda na transição de turno, quase e aí o Guarani, de fato, sofreu depois na reta final. Foi a época que o Vadão falava mini-metas, lembra que ele falava? Mini-metas. Ele sempre foi fã, né, das mini-metas, né, Oswaldo Avareza. Saudade. 5 jogos. Professor Vadão. Só que ele fazia as mini-metas e atingia, né? Tem gente que hoje ainda usa esse mesmo termo. Aliás, e não consegue atingir nem 10%. Falando em mini-meta, o Guarani, que agora é líder do campeonato, tem 18 pontos. A média pra você carimbar a vaga no G8 é de 26 a 29. Fica geralmente entre isso, né? O oitavo colocado, desde que esse formato na Série C passou a ser implementado. Então, para o Guarani chegar nessa média de pontuação, faltam 9 jogos, ele precisa de 3 a 4 vitórias. Então, se ele vencer metade dos jogos restantes aí... Tiro curto, né, o campeonato. Ele consegue matematicamente assegurar ou encaminhar a classificação ao quadrangular final. E o André Berenguel, nosso amigo aqui de redação, bugrino, coordenador de redação, ele trouxe um dado interessante. O Guarani, dos próximos jogos, né, na verdade, uma sequência contra times que estão no G8, atenção, hein, não em sequência, mas, por exemplo, o Guarani ele vai enfrentar o Brusque. Aonde vai ser esse jogo? Brinco de Ouro. O Caxias. Só um minutinho. Ele vai enfrentar o Paysandu. Aonde vai ser esse jogo? Brinco de Ouro. Fora de casa. Atente para essa informação. Ele já enfrentou o Ituano, perdeu. Ele vai enfrentar o Caxias. Onde vai ser o jogo? Brinco de Ouro. Ele vai enfrentar a Inter de Limeira. Onde vai ser esse jogo? Limeirão. Brinco de Ouro. Ele vai enfrentar o Floresta. Onde vai ser esse jogo? Brinco de Ouro. Ele já jogou com o Amazonas e venceu. Ou seja, o Guarani que tem pela frente Brusque, Paysandu, Caxias, Inter de Limeira e Floresta, times que estão hoje no G8, ele só tem o Paysandu fora de casa. Então, dessa matemática que você trouxe, se nesses confrontos em casa contra times do G8, ele já tira ponto de um, já pega os pontos para ele. Facilita ainda mais, e né? facilita Abre ainda mais vantagem. essa matemática. O Ortiz está me lembrando aqui, faltam 10 jogos, então o Guarani precisa aí vencer 40%, por exemplo, dos jogos restantes. Então, um número bem acessível, né? Diante da boa fase, aproveitar, tem os confrontos diretos. Olha só, né? Eu lembro do pós-jogo contra o Santa Cruz, ou melhor, do jogo contra o Santa Cruz, as vaias ao Hélio, muito pressionado. E se o William Farias não faz o gol que deu a vitória contra o Santa Cruz, provavelmente o Hélio estaria fora do Guarani. Hoje está comemorando aí uma fase positiva. Por isso que às vezes eu não gosto, cara, de troca de treinador, né? Às vezes, claro, a situação fica insustentável, mas o trocar por trocar, por exemplo, se o Guarani manda embora o Hélio, cara, ia chegar outro treinador, uma outra metodologia, até entender a Série C, até entender o que é o Guarani, iria demorar. Tem o Hélio, o trabalho, estava na cara que o trabalho iria dar resultado, porque o time é bom, o Guarani qualificou o elenco, o Guarani tem um elenco acima da divisão, tem jogadores acima também da Série C do Campeonato Brasileiro. Então era ter um pouquinho de paciência para o trabalho engrenar. Acho que a coisa começou a fluir a partir do jogo contra o Maringá, um jogo ruim depois contra o Santa Cruz, mas veio a vitória. E aí sim, a partir do jogo contra o Barra, em que ele definiu uma escalação, ele repete esta escalação na última partida contra o Amazonas. Então tudo leva a crer que o Guarani vai terminar essa fase com muita tranquilidade, de repente até na primeira colocação e para chegar aí na ponta dos cascos no quadrangular. Se eu não me engano, depois do Maringá veio o Ituano, que ele acabou perdendo no Verdade. Ali foi um jogo. Eu acho que a vitória sobre o Maringá deu muito suporte pro Hélio Cizenando não ser demitido no jogo contra o Ituano. E aí depois sim o Guarani conseguiu engrenar. Eu acho que hoje o trabalho do Hélio já é uma realidade e o Guarani ele se mostra como um protagonista, como um candidato não só ao acesso, mas um candidato ao título. O investimento foi feito para isso. É claro que o Guarani estará na próxima fase do
Brasileirão da Série C. E agora, nesses 10 jogos, lógico, tem a meta de chegar na liderança, mas também entrosar mais ainda a equipe, né? Pegar esse time que já tá desenhado, principalmente com a evolução de Carlos Eduardo, o principal motor da equipe ali no meio-campo da equipe, e justamente entrosar para esses 6 jogos finais, que aí sim é a decisão, né? A decisão que interessa para o torcedor bugrino. Depois, na próxima fase, aí o Guarani sobrar nessa segunda fase e conquistar o acesso à Série B. Muito bem, Guarani então tem agora um tempinho para descansar. Lembrando, hein, Lupe, que provavelmente teremos mudança, né, no horário do jogo contra o Caxias. No pós-jogo de Guarani e Amazonas, ali nos bastidores, nós recebemos essa informação. O Guarani tentou mudar o jogo do dia 13. Só para entender, dia 13 é a estreia do Brasil, 7 da noite, contra Marrocos na Copa do Mundo. A CBF marcou Guarani e Caxias às 4 da tarde. O Guarani solicitou a mudança para sexta, dia 12, só que a CBF vetou. Disse que não. E abriu uma oportunidade para o jogo acontecer às 11 da manhã no dia 13, sábado. E provavelmente essa vai ser a mudança. De sábado, das 4 para as 11 da manhã, no site da CBF ainda consta o jogo normal para as 4 da tarde, mas acho que até amanhã é feriado, hein? Não, quinta. Então acho que até amanhã muda. Boa. Vamos lá agora virar a chave mais uma vez para Ponte Preta. Lupe, a repercussão aí depois do empate sem gols contra a equipe do Bota. Vamos lá, falar da Ponte Preta. 0-0. Empate sem gols, a Ponte continua na vice-lanterna. O Edson Boaro, na verdade, vamos fazer o seguinte, para quem tá no YouTube, vamos colocar o vídeo do pênalti do Baianinho, que a própria Ponte Preta acabou divulgando, né? 45 segundo tempo. A Ponte acabou ficando com um jogador a menos na primeira etapa, com a expulsão do Diego Tavares. Esse é o lance. É uma câmera de fundo e é difícil, né, a gente tentar mostrar realmente se houve ou não a penalidade. Mas houve muita reclamação, porque esse praticamente foi um dos últimos lances da partida. Eu achei que não foi nada. Aquela outra que a Ponte TV disponibilizou, não essa tem daí aí, não né? tem, não tem. Só tem essa eu achei que fica mais claro, assim. Que ele tava escorregando, né? Ele já tava no movimento de queda, né? E existe o contato ali, né? E resta a interpretação da Edna e do VAR. A Edna entendeu que o movimento não foi para pênalti, o VAR optou por não interferir, acreditando que a Edna tinha o controle do lance ali. A reclamação do Edson Boara é essa, né? Que ela poderia pelo menos ir pro VAR. Não foi pênalti. Vida que segue. Foi pro VAR. O Edson só queria que a Edna fosse ao VAR. Então a reclamação principal dele é essa. Né? Exatamente. Então esse foi um lance que gerou muita polêmica. Eu tô voltando do fim até o começo, tá? Durante o jogo, a torcida protestou a respeito da diretoria com faixas contra o presidente, né, o Torrano, o vice-presidente e vice de futebol, o Eberlin, e também aos membros do Conselho Deliberativo na imagem do Abdala, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Essas faixas que estão aí, para quem está vendo no YouTube, foram colocadas ainda no primeiro tempo e depois elas foram retiradas, né, pela Polícia Militar, porque existe uma determinação de faixas de protesto, elas não podem ser colocadas durante a partida e por isso elas foram retiradas, mas deu para ver, inclusive para quem está no YouTube, tá vendo aí as faixas nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Depois do jogo, Edson Boaro falou a respeito do empate e também sobre o lance polêmico do pênalti em cima do Baianinho. A gente sabe que a gente passa por uma dificuldade muito grande no extra-campo, mas nós conversamos bastante nesses 3, 4 treinamentos sobre isso, que nós temos que fazer a nossa parte. Os jogadores compraram a ideia, eu acho que eles foram fantásticos, né? Desde o primeiro treinamento que eu fiz, eles me acolheram muito bem, entenderam muito bem o propósito que nós desenhamos para esse jogo. Não esperávamos, logicamente, ficar com um jogador a menos. Trabalhamos numa situação de 11, né, contra 11, mas depois tivemos que alterar a formação, mas sem abrir mão das 2 linhas de 4 nossa atrás que sustentou. Fizemos semana treinamentos nesse sentido, de quando nós perdêssemos, não por expulsão, mas perdêssemos o Elvis e o Potker na marcação, nós tínhamos 2 linhas de 4 que poderia suprir isso. E acabou acontecendo, precisando das 2 linhas de 4 suportar a falta de um jogador. Mas eu estou muito feliz porque os jogadores entenderam o propósito, sabem que o momento é difícil e eu acho que nós temos que evoluir, andar para frente e eu tenho certeza que nós temos dias melhores aí pela frente. Sobre o pênalti, depois a gente vê as imagens, né?
é bem claro o pênalti, né? E o que eu fico mais assustado é de que não vai nem olhar o VAR. Pelo menos num lance duvidoso, o VAR está para isso, para tirar dúvida. É só isso. Se ela pode ir lá e falar, não foi pênalti. Não, é pênalti. Então, mas não foi ver. Ou o VAR não chamou, ou ela não foi. Então, eu acho que o VAR veio para você não ser prejudicado. O VAR só veio no futebol para não prejudicar, não ter injustiça. E continuamos com injustiça ainda sobre isso. Tem que melhorar um pouquinho mais a qualidade do VAR, né? De quem comanda o VAR, para que essas coisas não possam acontecer. Eu acho assim que não chamar o VAR não chamar, isso que eu acho que eu fico mais indignado, né? Pode ir lá ver, não foi pênalti, beleza, tá tudo certo, vamos em frente, mas abrir mão de ver, a gente... Eu não aceito muito isso, não. Eu não conversei sobre isso com a diretoria, sobre a permanência, né? A emergência foi para esse jogo. A gente entrou numa emergência para esse jogo. A gente fez todo o trabalho visando exclusivamente esse jogo. Eu, de forma alguma, pensei no meu futuro, né? Eu pensei muito mais até esse ponto de hoje. Não tenho nada definido com a diretoria. Não tive nenhuma conversa sobre isso. Mas fica agora a critério do que vai acontecer pela frente aí. Esse é o Edson Boaro também em dúvida em relação ao futuro dele. Ô Júlio, rapidinho, a Ponte antes do jogo, na verdade o elenco da Ponte colocou uma nota, né? Hoje parte dos atletas da Ponte Preta entrará em campo para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto sem ter recebido qualquer salário no ano de 2026. Ao longo da semana fomos informados de que as pendências salariais seriam regularizadas. No entanto, houve apenas pagamentos parciais destinados a alguns funcionários, permanecendo diversos profissionais sem receber aquilo que lhes é devido. Na nota continua a Ponte falando que eles vão honrar a camisa e tudo mais, a torcida, mas chama a atenção que tem jogador no elenco que em 2026 não viu R$1 na conta, viu, Nascimento? Nossa. A gente falou bastante, né, sobre essa questão envolvendo o extracampo, a questão do pênalti, e vou falar um negócio, cara, não está tarde. A diferença pro primeiro time fora da zona, que é o Botafogo, é de 2 pontos. O Botafogo escapou com o empate, né? E detalhe, né, tá muito nivelado por baixo essa Série B, do top 10 para baixo tá muito, muito nivelado. O próximo duelo é justamente com o Cuiabá, o primeiro time além do Botafogo acima, então, né, do Botafogo. Por isso, eu acho que o panorama é difícil, eu acho pouco provável que a Ponte consiga escapar, mas o que o Júlio disse é algo concreto. Eu acho que se a Ponte Preta ela conseguisse aí algum milagre, algum aporte financeiro, eu acho que tá em tempo realmente, né, porque o time é limitado, assim como a competição é limitada. Então, se você tem um time brigador, pelo menos, como foi ontem, mas com o mínimo de qualidade, com o mínimo de suporte, eu acho que dá pra Ponte pelo menos lutar, pelo menos brigar pra permanecer. Muito bem, gente. 4 horas tem Arena, hein? Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Um grande abraço, boa sequência de semana a todos.